Então, a primeira pergunta que eu separei aqui é assim: o branco vem na hora e nada sai. Na verdade, a pessoa não fez em forma de pergunta, né? Uhum. Mas é uma dificuldade que muita gente tem mesmo, né? Na hora de escrever a redação, dá aquele branco, começa a dar aquele desespero, e aí o branco só aumenta, né? Então tá aí. Claro, com certeza. Branco na hora da prova. Quem nunca teve branco na hora da prova? Isso é uma situação comum, acontece, não precisa ser causa de desespero. Então, se acontecer, tranquilize-se e siga um sistema. Como não ter branco na hora da prova? Seguindo um sistema. Se tudo dá errado, você fala, vou seguir o plano, porque o plano funciona. O plano é o seguinte: primeiro, isso é um hábito que você tem que desenvolver desde agora, não é uma coisa que você vai começar numa prova. Você desenvolva isso no seu treino de redação, pelo menos uma vez por semana, espero. Eu estou agora tão próximo da prova. Antes de mais nada, você precisa aprender a ler bem a proposta. Você vai me dizer, isso é óbvio. Não é tão óbvio. Por experiência, as pessoas não estão habituadas a lerem bem e interpretarem bem a proposta. Por isso, a gente ainda tem tanto zero em redação. Se não fosse assim, o número de fugas de tema não seria tão frequente. Ainda é bastante frequente. Ou a pessoa não segue, não interpreta bem a proposta e acaba fugindo completamente do tema, ou a pessoa interpreta mal e acaba tangenciando, enfim, acaba sendo um desastre. Então, primeira coisa, como começar a ter ideias para sua redação? Ler bem o tema. Isso é ler a instrução, que diz o que você tem que fazer. Faça um texto dissertativo, argumentativo sobre tal, sobre tema tal. E ler os textos de apoio. Texto de apoio não é perda de tempo. Tem gente que gosta de pular aquilo e fala, eu vou falar sobre a instrução em ponto final. Isso não é a proposta. A proposta é tudo. Envolve os textos de apoio e a instrução. Então, a primeira coisa é ler com muito cuidado justamente os textos de apoio, porque ali você vai ter primeiro um recorte do que é o tema. O tema não é só a instrução, você precisa fazer um recorte para saber do que a banca espera que você escreva. E segundo, você começa a ter certas ideias por conta dos elementos que o texto traz, dados, informação noticiosa, certas alusões, enfim, argumentos que você pode não copiar, mas pelo menos se inspirar. Então, você começa a ter certas ideias para o seu próprio texto. Então, enquanto você lê, comece a fazer anotação ali no canto da página. Assim, você vai começar a ter ideias, se você faz uma leitura atenta. Anote ali no canto da página algumas ideias de argumentos que vão surgindo, que pode ser minha tese, enfim. Comece a anotar ali no canto, faça uma leitura ativa, sublinhe, enfim, faça marcações, risque o texto à vontade. Feito isso, que é a leitura ativa da proposta, você parte para a fase 2, que é muito importante, que é o projeto de texto. Então, projeto de texto é justamente aquele esquema que você faz, não é a escrita ainda propriamente, mas é um esquema, pode ser em tópicos, justamente colocando ali os elementos que você espera que estejam no seu texto. Com isso, você consegue visualizar como vai ser seu texto no final. Ali vai ter elementos da introdução, a sua tese já bem definida, algumas ideias de argumento que você vai já elaborando e alguma ideia de conclusão e proposta de intervenção. Então, juntou a primeira parte, leitura ativa da proposta, e segunda parte, projeto de texto. Quando você junta essas duas coisas, você vê que você tem um sistema de você sentar e começar a escrever. Não é simplesmente uma inspiração que desceu e fez você virar um gênio da dissertação de uma hora para outra. Então, é um sistema. Então, se dá esse branco, esse momento de exasperação, tranquilize-se, controle a respiração e siga o sistema. Leitura ativa da proposta, projeto de texto. Tem gente que acha que é perda de tempo. Cuidado, cuidado. Maior perda de tempo é você fazer uma redação péssima e só descobrir na hora que você vai passar limpo. E você já não tem muito o que fazer. Com o projeto de texto, você visualiza o texto do começo ao fim, antes mesmo do seu rascunho, de começar o seu rascunho. Quando você tem isso, você tem um percurso bem definido que vai lá da introdução até a conclusão. Você tem um percurso argumentativo, você tem uma tese bem definida, você tem uma tese bem defendida e, portanto, você conseguiu atingir os objetivos do texto. Se faltou alguma coisinha entre o rascunho e passar limpo, você consegue resolver. Você notou que alguma coisa ali pode ser refinada ou mesmo removida, entre o rascunho e passar limpo você consegue resolver. Agora, se você terminou o texto, não tinha projeto, você olha para aquilo e fala, bom, se já não tem percurso argumentativo, não tem o que fazer. Eu teria que refazer o texto, então eu perdi mais tempo ali, eu provavelmente não terei tempo para terminar a minha redação, então eu perdi mais tempo
tendo que repensar a redação depois de pronta do que planejá-la antes. Então, leitura ativa do tema e projeto de texto não são perda de tempo. Eu nunca ouvi falar em todos esses anos de alguém que fez um bom projeto de texto e não conseguiu uma redação adequada, uma redação bem feita. Então, não pulem projeto de texto. Projeto de texto é o segredo para você nunca ficar travado diante da folha em branco. É quase um superpoder que a maioria não usa. Não usa ou porque não conhece, ou porque ainda tem essa concepção de que é uma perda de tempo. Cuidado, é melhor gastar 5 minutos planejando seu texto do que o negócio sair um desastre e você já não tem tempo para fazer mais nada. É isso. Ótimo. Deixa eu pegar outra aqui. A pessoa fala assim, como não fugir do assunto? Eu sempre ligo um assunto com o outro e acabo fugindo do contexto. Olha, o único jeito, de novo, a gente sempre volta a essa mesma dica, porque certas coisas, certas boas práticas, são pequenos hábitos que têm grandes consequências. Ler bem a proposta é um pequeno hábito que tem uma grande consequência. Afinal de contas, se você não interpreta bem a proposta, você vai zerar a redação. Então, uma pequena coisa tem uma grande consequência. Como não fugir do assunto? De novo, projeto de texto. É aquele pequeno hábito que, se bem implementado, evita um monte de problemas, evita você se perder durante a redação, evita falta de argumento, evita falta de progressão, evita zerar por fuga do tema, justamente, evita, enfim, o medo da folha em branco. Então, o projeto de texto é a mesma solução da resposta anterior. Planejamento, né? Como não fugir? Planejando o seu texto antes. Se você escreve o seu texto como se fosse um fluxo de ideias, sem nenhum planejamento, eventualmente você vai para qualquer direção. Na hora que você escreve, você não é capaz, sem muito treino, é claro, você não é capaz de dizer para onde o texto está indo. Você vai como um fluxo completamente orgânico, sem direcionamento nenhum. Então, isso é falta de planejamento. Então, como não fugir? Planejando o texto antes. Se você planejou, você não foge do tema, simplesmente.